Olá, muito bem-vindo de volta ao curso de PHP orientado a objetos. Agora nós vamos trabalhar em cima do controller.php. Esse controller.php vai ser o responsável por chamar as classes que vão estar dentro da pasta site e que vão estar dentro da pasta admin. Lembrando que o painel administrativo nós vamos criar em um outro módulo. Esse módulo agora que você está assistindo vai ser para trabalhar com o site. Nós vamos criar o site e depois em outro módulo nós vamos trabalhar com a parte administrativa. Então esse controller, eu vou criar aqui uns atributos e uns métodos para poder chamar as classes que vão estar dentro da pasta site e dentro da pasta admin. Eu vou colocar aqui em cima namespace app barra controllers. Por que eu coloquei namespace app barra controllers? Porque esse controller.php está dentro da pasta controllers e essa pasta controllers está dentro da pasta app. Então isso aqui é um caminho, app controllers. Eu vou criar aqui uma class, vai ser controller. Fechar minha barra lateral. Eu vou criar agora três constantes. Vou criar aqui uma constante. A primeira vai ser namespace underline controller. Controller vai ser igual app, colocar duas barras invertidas antes, app barra, duas barras invertidas, vai ser controllers. E também no final, duas barras invertidas. Então isso aqui é o namespace dos controllers. Todos os controllers, independente se tiver dentro da pasta site e dentro da pasta admin, vai ter no seu namespace isso daqui, ó, app controllers. Por quê? Porque o site e o admin, que as classes vão estar dentro deles, eles estão dentro da pasta controllers, que estão dentro da pasta app. Então, eu peguei aqui uma parte já do namespace que nós vamos trabalhar. A outra parte do namespace eu vou preencher aqui através, vou colocar uma constante, folders underline controller. Como assim folders controller? Isso daqui ele vai ser um array. Eu vou colocar dois valores aqui dentro. Vou colocar site e vou colocar admin. Daí você já pensa, bom, esse site e esse admin são duas pastas que estão dentro aqui da pasta controllers, correto? É isso mesmo. Eu vou dar um for each aqui nesse folders controller para poder chamar os controllers que estão dentro da pasta site e os que estão dentro da pasta admin. Eu vou criar mais uma constante agora. Const vai ser error underline controller. Esse error underline controller eu vou colocar barra barra app barra barra controllers barra barra vai ser erro barra barra erro controller. Erro controller. Daí você já olha isso aqui e pensa o seguinte: bom, tem a pasta app e tem a pasta controllers, o que está faltando? Está faltando a pasta erro e criar esse erro controller. Mas isso eu vou criar em uma outra aula. Essa aula vai ser exclusivamente para poder chamar os controllers, para criar aqui o arquivo controller.php, que no caso é class controller. Vamos recapitular o que eu fiz até agora. Criei três constantes. Por que eu criei três constantes? Isso é uma boa pergunta. Pelo seguinte, eu sei que esses três valores aqui, eu sei que o namespace controller, folders controller e o erro controller, eles não vão mudar aqui no desenrolar da nossa classe. Lá para baixo, eu não vou colocar, por exemplo, error controller, eu não vou colocar outro valor para ele, ele vai ser sempre o mesmo. A mesma coisa aqui para esse e a mesma coisa aqui para esse. Eu poderia ter criado um atributo, normalmente ter colocado private, namespace controller e ter colocado o valor aqui. Lógico que eu poderia ter feito, mas como eu vou trabalhar com os valores constantes, sempre a mesma coisa, então eu coloco, lógico, nada mais justo do que colocar três constantes aqui. E agora, daí sim, eu vou criar três atributos, entre aspas, normais. Eu vou colocar um private, vai ser controller, e vou criar mais um private, vai ser URI. Na hora que você vê esse URI aqui, você já lembra o quê? Nós criamos em alguma das aulas passadas as classes ajudantes que eu criei. No caso, eu criei o URI e criei o redirect. O URI você já sabe para que serve, dá uma olhada na aula passada que eu já expliquei em detalhes para que serve esse URI. E agora eu vou criar o public function, vai ser construct, tá certo? Deixa eu só ajeitar isso daqui. Nesse construct eu vou colocar this URI, vai ser igual a quê? New URI.
Daí agora você já pode ter ficado um pouquinho com dúvida, ter pensado o seguinte: bom, eu sei para que que serve esse construct. Isso aqui eu já sei para que que serve. Você já sabe que serve para quando eu instancio a classe controller, a primeira coisa que ele chama é esse método construct. Então, a primeira coisa que ele vai chamar, eu vou atribuir para esse objeto thisURI o quê? Esse new URI. E esse thisURI, ele é referente ao quê? Referente a esse aqui em cima, esse atributo private URI aqui em cima. Mas agora você pensa de novo, você fala assim, bom, isso aqui eu já estou entendendo até agora, mas esse new URI, onde que eu estou chamando ele? Onde você está dando um require nele? Bom, eu não vou dar require em lugar nenhum. Eu vou usar use app barra classes barra URI. Somente isso. Agora posso colocar new URI. Se eu não colocasse use app classes URI, eu teria que ter colocado aqui app barra classes barra URI. Deixa eu só vir aqui, tá certo. E agora, aqui embaixo, eu vou ter que criar uma... Só vim aqui dar um espaço para ficar melhor para você ver. Vou colocar a tela aqui para cima. Eu vou criar agora um método privado. Método privado, você lembra para que serve? Método privado serve para trabalhar dentro da própria classe. Você pode pensar também como um método privado como um ajudante para os métodos públicos. Eu vou colocar aqui um private function, vai ser getController. GetController. Deixa eu só ajeitar aqui. E nesse public function getController, eu vou fazer uma pergunta logo aqui no começo. If o que? This URI. Quais são os métodos dentro do URI que eu posso chamar? Eu tenho aqui o empty URI e o get URI. No caso, vou trabalhar com o empty URI. No caso, vou colocar um sinal negativo, um sinal de exclamação aqui, porque eu quero fazer a seguinte pergunta. Se não estiver vazio o URI, quer dizer que existe alguma coisa no URI. O URI, se você não lembra, vou dar uma refrescar a sua memória. http localhost localhost 888 barra, aqui vou colocar produto barra calça. Isso daqui é o URI. Então, se existir alguma coisa aqui logo depois do meu site, da URL do meu site, se existir alguma coisa daqui até aqui, quer dizer que existe alguma coisa no meu URI. Então, esse this URI empty URI, ele vai retornar falso. Por quê? Porque existe alguma coisa no URI. Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar um explode URI, vai ser igual. Eu vou colocar array filter, vai ser explode. Eu vou explodir o que? A barra da onde? This URI. Agora eu vou pegar get URI, esse método get URI. Vamos lá. Por que eu coloquei esse array filter? Porque quando eu dou um explode, por exemplo, um explode na minha URL, que eu dou um explode na barra aqui, o primeiro índice desse array, algumas vezes, quer dizer, na maioria das vezes, ou em todas as vezes, provavelmente sempre quando eu trabalhei com explode no RI, sempre o primeiro índice ele fica vazio. Então, para tirar esse índice vazio no índice 0, então eu coloco esse array filter aqui para tirar esse índice vazio. E agora eu vou colocar o seguinte, vou colocar return, vai ser o C first. O C first o que? Explode URI no índice 1 e agora ponto controller. Ficou um pouquinho confuso para você o que eu fiz até agora nesse getController? Então eu vou pegar, colocar esse getController, vou colocar dentro do bootstrap.php e vou fazer ele funcionar, colocar ele para rodar para você ver como que ele está funcionando, daí sim fica mais fácil de você entender. Eu vou abrir aqui o meu bootstrap.php, que vai ser aqui onde eu vou chamar o meu controller, não exatamente da maneira como eu vou fazer aqui eu estou fazendo só para você ver como que eu vou trabalhar com aquele método getController. Eu vou colocar aqui appControllers, new appControllers e aqui chamando controller. Agora eu vou colocar um dump, vai ser o que? Controller e getController. Se eu deixar dessa maneira, eu tenho certeza absoluta que vai dar algum erro. Adivinha qual erro que vai dar? Vai dar o seguinte erro, ó. Call to private method getController. Por quê? Porque métodos privados só podem ser vistos dentro da própria classe. Agora eu vou colocar
public, daí sim ele vai funcionar. Eu vou atualizar, mas olha que interessante, retornou nulo. Por que que retornou nulo? Esse meu código, ele vai funcionar somente se não tiver nada, quer dizer, ele vai funcionar somente se eu tiver alguma coisa na minha URI. E a minha URI é só depois desse localhost 888. Isso aqui é como se fosse o seu site.com.br. Aqui, deixa eu só voltar ao que era. Eu vou colocar então o seguinte, ó, barra calça barra nova. Opa. Barra calça barra nova. Agora eu vou atualizar, eu vou dar um enter. Olha que interessante, apareceu aqui calça controller, mas só que calça controller nunca vai existir, né? Então eu vou colocar aqui, ó, produto barra calça. O que vai acontecer? Produto controller. Por que que pegou produto e já apareceu aqui produto controller? Pelo seguinte, aqui eu estou fazendo um explode array filter, aqui explode, estou explodindo a barra, estou explodindo essas barras aqui, ó, essa barra aqui, estou explodindo da minha URI. Então, ao explodir a barra da URI, o que que ele vai retornar? Eu vou dar um return, vai ser explode URI. Você vai ver que ele vai retornar o que agora? Vou atualizar o índice 1 produto e o índice 2 calça. E o que que eu estou fazendo aqui nessa linha no return? O cFirst, eu estou colocando as primeiras letras das palavras maiúsculo. Quer dizer, a primeira letra aqui dessa string que eu estou criando maiúscula. Como, por exemplo, eu tenho aqui o produto, ele vai pegar o P e colocar maiúsculo. Esse cFirst, ele faz isso. Estou pegando o índice 1. Por que que eu estou pegando o índice 1? Porque eu quero aqui, ó, esse aqui vai ser o controller. Eu não falei para você que vai ser dividido entre controller, esse daqui, e esse daqui vai ser o método. Então, eu estou pegando o índice 1, o controller. Mas agora, se eu tirar esse array filter, olha que interessante. Eu falei para você que o índice 0 ele vai retornar como vazio, não vai? Eu vou atualizar, olha lá. O índice 0 ele fica como vazio. Se eu der um array filter, o que vai acontecer? Ele vai tirar aquele índice 0 e vai começar a partir do índice 1. E aquele índice 0 vazio ele já remove. Agora eu vou tirar isso daqui. Acho que já deu para entender como está funcionando isso aqui. Eu peguei o índice 1 e adicionei, concatenei com a palavra controller. Porque todas as minhas classes que vão estar dentro aqui da pasta controllers, e aqui dentro da pasta site e da pasta de mim, o final da palavra, por exemplo, vai ser produto controller, categoria controller. Todos os controllers vão ter o controller no final. Eu acho que já deu para você entender o que eu estou fazendo nesse get controller, né? Tá faltando eu fazer o quê? Se existir alguma coisa no RI, faz isso. Mas caso não existir, o que eu vou fazer? Vou colocar um return, vai ser o cFirst. O que? Default controller. Default controller. Vai ser ponto controller. Mas esse default controller, o que que é esse default controller? Onde que eu estou criando esse default controller? Eu estou criando aqui, ó, estou criando dentro do meu index.php. Tá vendo aqui o default controller? Logo depois do default controller, daí sim eu estou chamando o autoload, estou chamando bootstrap, que está aqui, ó, esse bootstrap aqui que eu estou chamando get controller. E dentro do get controller o que tem? Tem aqui o default controller, então eu posso chamar ele aqui sem problema nenhum. Então, revisando, por que eu posso chamar esse default controller aqui? Porque aqui dentro do meu index, eu estou criando o default controller aqui. Logo depois, embaixo dele, eu estou dando require aqui no vendor autoload para fazer o autoload das minhas classes. E estou chamando aqui um require bootstrap.php. E dentro desse bootstrap.php, eu estou chamando esse get controller. Tá vendo aqui o get controller? E dentro do get controller, o que tem? Tem aqui o default controller. Por isso que eu posso chamar o default controller. E o default controller, o que que é? Eu coloquei aqui o seguinte, eu coloquei home. E através desse cFirst, esse home, ele vai estar com H maiúsculo. Esse aqui vai estar com H maiúsculo e vai estar com o controller no final. Quer ver o que vai acontecer? Eu vou atualizar, tá lá produto controller. Se eu não colocar nada aqui, o que vai acontecer? Home controller. Então o home controller vai chamar a página inicial certinho. Se eu colocar aqui, vai ser detalhes. Olha lá, detalhes controller. Então já chamou o meu detalhes controller. Se eu colocar aqui, vai ser produto controller. Se eu colocar aqui contato
contato controller. Viu que interessante? Agora eu posso chamar o meu contato controller, detalhes controller, enfim. O que eu colocar aqui vai ser o controller que eu vou chamar. Lembrando, se eu não colocar nada aqui, ó, por exemplo, produto contato barra user. Se eu não colocar nada aqui, se eu não colocar a barra e não colocar nada aqui, o que ele vai chamar? Ele vai chamar automaticamente o meu método chamado index. Caso eu colocar alguma coisa aqui, ele vai chamar o método chamado user. Mas isso nós vamos trabalhar quando estivermos trabalhando com a classe method, para poder trabalhar com os métodos que nós vamos chamar. Então essa parte aqui do get controller está pronta. Eu acho que deu para entender certinho o que eu quis passar para você. Se você não entendeu nada, se você não entendeu alguma parte, enfim, se você tiver alguma dúvida, poste lá no fórum ou embaixo dessa aula aqui, que eu vou responder com o maior prazer. Então é isso, um abração e até a próxima aula.